professor. Até agora tudo bem. Certo? É só um instante aqui que acho que a apresentação parou, né? Só, só há uns minutos atrás é que eu vim notar que a minha imagem da câmera estava aparecendo um pouco. Só há uns instantes atrás eu vim reparar que a minha imagem estava aparecendo cortada para vocês, né? Agora tá normal, professor. Completamente normal. Mais ou menos. Quando vê pelo. É porque eu reparei que a imagem estava aparecendo cortada para quem está assistindo pelo celular. Então, para quem está pelo celular, vai nessa apresentação, certo? Então, quem tiver pelo celular, assiste pela apresentação que eu estou colocando aí. Beleza? A outra imagem eu posso tirar ou não. Não sei. O que é que vocês me dizem aí? Todos assistam aí pela apresentação, certo? Eu vou deixar a outra imagem desligada. Bom, então, antes da gente começar a aula, estão me ouvindo bem, né? É que Sim. ontem eu tive que fazer uma instalação limpa aqui do Windows, reconfigurar tudo, e algumas das configurações que eu tinha aqui para aula, eu perdi, tive que fazer novamente. Até por isso que a própria imagem, essa imagenzinha aqui, ó, eu tive que eu tive que mudar porque eu perdi. Mas enfim, antes de antes de a gente começar, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para tirar com relação à disciplina? Algo que vocês podem ter esquecido de perguntar na aula passada? Eu estou percebendo aqui que minha imagem está meio travando, né, um pouco. Não sei por quê. Pode ser a internet aqui. Até agora, Professor, sem não dúvidas, entendi não. professor. Eu posso tentar de novo? Sem dúvida. Então, tá bom. Vamos lá. Na aula passada, nós começamos falando sobre proposições, já, né? E eu falei sobre a negação de uma proposição, tá certo? Vou tentar espirrar aqui e não espirro. Então vamos prosseguir, porque nós temos o seguinte, ó. Essa tabelinha que vocês estão vendo, é uma tabelinha que a gente chama de tabela verdade para negação, certo? Nessa tabela você vai ter o quê? Você tem aqui a proposição P, o nome dela, né? E abaixo você tem os valores lógicos possíveis. Nessa outra coluna, o que você tem são os valores lógicos possíveis para negação. Então, repare que quando a proposição é verdadeira, a negação é falsa, e quando a proposição é falsa, a negação é verdadeira, tá certo? Essa tabela aqui, como eu disse, ela é o que a gente chama de tabela verdade, que está sublinhado em azul aqui. Tranquilo? Então, vamos expandir um pouco agora essa coisa e passar para as proposições compostas. Uma proposição composta, de forma resumida, nada mais é do que um modo de você pegar proposições, certo? Proposições, digamos assim, simples, e juntar essas proposições de algum modo, de forma que a gente obtenha uma nova proposição, tá certo?
Existem algumas formas de a gente juntar proposições para formar novas proposições. E para isso a gente vai usar os conectivos. Os conectivos que a gente vai ver agora são esse daqui e esse daqui, que são nada mais nada menos do que o quê? Esse conectivo, ele é o conectivo de conjunção. Ele é o I, certo? Ele é o I. Se você tem uma proposição P e Q, aí você forma uma nova proposição escrevendo o quê? P e Q. Beleza? Assim você forma uma proposição nova. O símbolo para conjunção de proposições é esse que eu comentei, e a proposição resultante da conjunção você escreve assim. Beleza? Aqui tem alguns exemplos. Você tem uma proposição P que é 2 é maior do que 0, e uma proposição Q que é 2 é diferente de 1. A conjunção dessas duas proposições você pode escrever desse modo aqui. Tranquilo? Estão me ouvindo bem? Tranquilo, professor. Tudo certo. Pronto. Pronto. Desculpa eu ficar perguntando de vez em quando assim, porque, como eu falei, né? Como eu tive que refazer uma série de configurações aqui, eu quero ter certeza de que eu não esqueci nada da configuração que eu refiz. Então, não tem muito o que ficar falando assim a respeito desse conectivo, né? Porque nada mais, nada menos do que é você colocar um i juntando duas proposições. Beleza? Agora, claro, como você está juntando proposições e cada uma dessas proposições é uma coisa que pode ser verdadeira ou falsa, a pergunta que fica é: qual é o valor lógico da conjunção a depender dos valores lógicos das proposições originais aí? Então, a gente vai ter a seguinte coisa. A gente vai ter isso aqui. A conjunção P e Q, ela vai ser verdadeira, isso é interessante de observar, que a conjunção só vai ser verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Nos demais casos, a conjunção de proposições é falsa. Certo? Então, aqui você tem novamente uma tabela, que é a tabela verdade para a conjunção, e nessa tabela aqui você nota que a conjunção só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Os demais casos, tudo falso. Certo? Tranquilo? Então é isso. Tranquilo. Com relação à conjunção e à sua tabela verdade, nós temos isso aqui. Beleza? Então, a validade dessa proposição vai depender da validade ou não das proposições P e Q, e essa proposição aqui só é verdadeira quando as duas proposições que eu juntei são verdadeiras. Beleza? Próximo conectivo é o conectivo de disjunção. Beleza? Esse conectivo é aquele em que a gente faz o ou, certo? Juntar as proposições P e Q pela disjunção é você obter uma proposição que você pode ler assim: P ou Q. Então, um exemplo aqui. Proposição P é 5 é maior do que 0. E proposição Q, 5 é maior do que 1. A disjunção dessas duas proposições, você lê desse modo aqui: 5 maior do que 0 ou 5 é maior do que 1. Do mesmo modo que na disjunção, ou do mesmo modo que na conjunção, a disjunção também terá uma tabela verdade, e ela é essa daqui. O que caracteriza a disjunção aí
é que a disjunção ela só será falsa quando as duas proposições P e Q forem falsas, certo? Nos demais casos, a disjunção é verdadeira. Então, aqui na própria tabela verdade, você nota isso. A disjunção só é falsa quando ambas as proposições forem falsas. Beleza? Então, quando você está fazendo uma disjunção de duas proposições, se uma delas for verdadeira ou as duas, a disjunção também será verdadeira. Tranquilo? Então, deixa eu ver aqui, tem um exemplo para isso. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, nesse segundo exemplo aqui, você tem, ó, aliás, no segundo exemplo, deixa eu pegar aqui um outro, quarto exemplo. Eu tenho aqui a proposição P, que é 3 elevado à quarta potência é menor do que 2 elevado à sexta potência, e Q é a proposição 2 ao quadrado menor do que a quinta potência do menos 3. Beleza? A disjunção dessas duas proposições vai ser essa proposição aqui. E aí eu pergunto a vocês, a disjunção aqui, ela é verdadeira ou falsa? Essa disjunção aqui. Então, para que ela seja verdadeira, você precisa ter o quê? Basta que uma das proposições seja verdadeira, não é isso? Alguma dessas proposições aqui é verdadeira? O que vocês me dizem? Não, são falsas. 3 elevado à quarta potência. 81. 2 elevado à sexta. 64. Então, essa proposição é falsa, né? A de baixo, o que me dizem? É falsa também porque 2 ao quadrado é 4 e menos 3 elevado à quinta potência vai dar o quê? Menos Menos 243, né? 43. Vai dar menos 243. Então, do lado de cá, você vai ter um cara que é negativo e você está dizendo que ele é maior do que um cara que é positivo. Então, ela é falsa também. Então, essa disjunção aqui, ela é falsa, porque as duas proposições são falsas. Tá certo? Beleza? É isso. Eu vou ser bem breve nesses conectivos e eu também estou um pouco... acordei com muita dor de cabeça hoje. Aí eu vou um pouco mais devagar porque com a dor de cabeça e a iluminação aqui na minha frente não ajuda muito. Bom, vamos lá. Uma outra forma de a gente juntar proposições para formar novas proposições é usando os condicionais, certo? O primeiro condicional aqui é o se, então. Se alguma coisa, então alguma outra coisa. O símbolo para esse condicional é esse daqui, a setinha, certo? E tem um outro condicional também, que é o se e somente se, que também é chamado de bicondicional. Beleza? É o bicondicional. Aqui você escreveria se P for P, se e somente se Q. Se P e Q forem duas proposições. Certo? Então vamos a esse condicional aqui. Então, se você tem aí duas proposições P e Q, escrever isso daqui é o mesmo que você escrever isso daqui, certo? Essa é a forma como a gente lê esse condicional aqui. Se P, então Q.
Beleza? Um exemplo aqui, a gente vai ter P é 2 divide o 4, Q é a proposição 4 divide o 12, e o condicional, né? Se P, então Q, simbolicamente é isso daqui, e a forma de você ler isso seria: se 2 divide o 4, então 4 divide o 12. Tá certo? Note que o que está em avaliação aqui ainda não é se essa coisa, se esse condicional é verdadeiro ou não. Beleza? É só tendo duas proposições, o se, então, é isso. Tranquilo? Então vejamos mais uma coisa aqui. Professor, Pode ser. você pode repetir a explicação porque cortou tudo aqui. Cortou tudo? Cortou Vamos lá, tudo. do se... Cortou para mais alguém? Me digam aí. Aqui Aqui ficou foi de normal. boas. Eu Ah, acho então que é a minha internet que tá um pode pouquinho ter ruim sido. hoje. Pode ter sido, mas não tem nada não. Então, o condicional aqui é o se então. Beleza? Simbolicamente é isso. E nesse primeiro exemplo aqui, ó, se você tem a proposição P, que é 2 divide 4, e a proposição Q, 4 divide o 12, então, esse condicional aqui, que é o se P, então Q, vai ser isso aqui, que você pode ler como: se 2 divide o 4, então 4 divide o 12. Beleza? Fernando, eu estou gravando sim a aula, certo? Não se preocupe. Então, vamos à tabela verdade do condicional. Tranquilo? O que é que você tem aí no condicional? Esse condicional aqui, ele só será falso neste caso aqui, ó. Quando o carinha que aparece aqui do lado direito é falso, com o carinha do lado esquerdo sendo verdadeiro. Beleza? Esse Professor, termo, pode dizer, professor, então quer dizer que assim, P tem que ser negativo ou positivo e Q tem que ser, ou desculpa, P tem que ser positivo e Q negativo para ser falso? Mais ou menos essa lógica ou não? mas é tipo isso, onde positivo aqui você está interpretando como sendo verdadeiro, né? Isso, Positivo se é sim, sim. verdadeiro, negativo se é falso, exatamente. Isso, sim, É, obrigado. pode ser visto assim, sem problemas. Beleza? Então note que condicional, ele é verdadeiro, exceto quando a proposição anterior aqui é verdadeira e a seguinte é falsa. Tá certo? Professor, não entendi. Júlio, pode dizer sim. Quando a Eu também não primeira entendi, não, proposição. professor. Essa tabela é verdade. Isso é meio que é quase como uma definição, certo? Você está fazendo aqui uma nova proposição. Você tem a proposição P, a proposição Q, e aí você está criando uma nova proposição, certo? Como as proposições P e Q, elas podem ser verdadeiras ou falsas, essa proposição aqui, esse condicional, ele vai ter que ser uma proposição que é verdadeira ou falsa também, certo? O valor lógico que isso vai ter, se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso, vai depender dos valores lógicos das proposições P e Q. Tranquilo? E quando que eu vou saber se o condicional é verdadeiro ou não? Por essa tabela aqui. O que é que essa tabela está dizendo? Que o condicional é verdadeiro, exceto quando o primeiro aqui é verdadeiro e o segundo for falso. Nos demais casos, essa proposição aqui condicional, ela é verdadeira.
Certo? Entendido aí? Essas tabelas Tá certo. verdades, a tabela verdade que vocês estão vendo aí, assim como as tabelas verdade anteriores, elas devem ser memorizadas, certo? O professor pode mostrar um exemplo aí da terceira e da quarta alternativa, onde Da terceira e quarta alternativa, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Se a primeira for falsa, não importa quem é a segunda, que a proporção vai ser verdadeira. O condicional vai ser verdadeiro, que é meio que isso aqui, ó. Você pode botar, por exemplo, 1 igual a 0 implica não, né? Condicional, sei lá, e tanto faz o que vai ter aqui. 2 é maior do que 10. Vou botar 2 é menor do que 10. Esse aqui é o caso em que essa primeira aqui é falsa, essa segunda aqui é verdadeira. Essa proposição aqui, ela é verdadeira, porque isso daqui é falso. Beleza? Mas o que é que tem a ver? Eu dizer que 1 é igual a Então, 0, justamente, você só está não tem fazendo implica em nada eu dizer que 2 é menor que... isso, exatamente. Exatamente. O condicional, ele não precisa ser uma coisa que é verdadeira, não. Ele pode ser verdadeiro e pode ser falso. E as proposições P e Q podem não ter relação alguma uma com a outra. Exatamente isso, Evaldo. É tanto que chega a ser meio realmente muito estranho você escrever esse tipo de coisa. E pior ainda é dizer que isso é verdadeiro, né? Pois é, exatamente, eu quero entender assim a lógica. É definição. São definições, certo? Não tem. Essas proposições não precisam ser coisas que fazem sentido, não. Certo? Ela só precisa ser uma proposição. Sendo uma proposição, ela tem um valor lógico. Professor, tem como você dar outro exemplo? Vou fazer mais exemplo. Vamos lá. Eu poderia dizer, por exemplo, vamos colocar uma coisa que faça sentido, né? N é par, aí o condicional, n ao quadrado é par. Certo? Isso daqui, por enquanto, é apenas um condicional. Você está dizendo aqui, se n é par, então n ao quadrado é par. Tá certo? Nessa proposição aqui, ó, você já consegue imaginar que as proposições P e Q têm alguma relação entre elas, né? Mas, em geral, não precisa ter qualquer relação essas duas proposições. É uma coisa, digamos assim, abstrata. O condicional, ele é uma coisa abstrata, de certa forma. Ok? As proposições envolvidas aí não precisam fazer sentido, não precisa ter uma relação, uma não precisa ter relação com a outra, certo? O que a gente tem é, se isso daqui é uma proposição e isso daqui é uma proposição, o condicional é uma nova proposição. Se ela está Professor, falando alguma coisa que faz sentido ou não, é outra questão. Diga, Karen. onde que a gente pode utilizar a questão da proposição e tudo? Vocês vão Para usar que serve, digamos assim? vocês vão usar o tempo todo durante o curso, porque todo teorema, de certa forma, ele é um condicional.
Só que um teorema, quando você faz a demonstração dele, você está dizendo, você está argumentando que aquele condicional ele é verdadeiro, certo? Por Ah, exemplo, ó, entendi. aqui eu tenho simplesmente um condicional. Eu não sei se ele é verdadeiro ou falso. Beleza? Eu não sei. Mas, se eu conseguir argumentar que, dado que isso daqui é verdadeiro, isso daqui também é verdadeiro, então eu vou estar dizendo que esse condicional aqui é verdadeiro. Entendi. Tranquilo? Agora, claro que quando você olha para a tabela verdade do condicional, olha a tabela verdade aqui novamente. É um Quando meio você, de comprovar, né? A proposição é isso? quando você argumenta, quando você usa um argumento para justificar que um certo condicional é verdadeiro, isso é o que a gente chama de demonstração, Entendi. certo? Então, ó, só que em termos brutos aqui de lógica aqui, quando você olha para a tabela verdade, você pode ter um condicional sendo verdadeiro, mesmo que o que vem antes seja falso, certo? Quando a gente quer provar que um condicional é verdadeiro, a gente tem que eliminar esse caso aqui, esse caso que está destacado em amarelo. Dizer que esse condicional é verdadeiro significa dizer que, quando a proposição P é verdadeira, a proposição Q não pode ser falsa, porque se ela fosse, o condicional é falso. Beleza? Vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos O retomar professor aí, tá picotando, viu o som? tá? De novo. Aqui tá normal. Aqui tá normal? Pode ser a internet então, né? Pode ser a internet então. Tá normal agora o áudio? Tá normal aqui também. Normal, né? Então vou continuar aqui. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho um condicional. Vamos provar que esse condicional é verdadeiro, certo? Então vamos lá. Se n é par, n é par, significa o quê? Que n é igual a 2 vezes k, onde k é um número inteiro. Beleza? Tranquilo? Daí, o que acontece? N ao quadrado é n vezes n, que é igual a 2 vezes k vezes 2 vezes k, o que é igual a 2 vezes 2k ao quadrado, concordam? Concordam? Daí o que acontece? Ó, como esse número k ele é um número inteiro, k ao quadrado também é inteiro, e 2 vezes um número inteiro também é um número inteiro. Então, esse cara aqui é um número inteiro. Então, o que é que a gente está verificando aqui? Ó? Que quando o n é um número par, n ao quadrado é igual a 2 vezes um número inteiro. O que é que isso significa? Que n ao quadrado também é par, não é isso? Sim ou não? Sim? Sim, professor. Pronto. Então, essa argumentação aqui, ó, toda essa argumentação aqui é o que você pode chamar de demonstração desse condicional aqui. Ou seja, esse condicional aqui, ele é verdadeiro. Por que que ele é verdadeiro? Porque não ocorre o caso em que isso é verdadeiro com isso daqui sendo falso, certo?
Esse argumento que a gente escreveu aqui é um argumento que justifica que não é possível isso daqui ser verdadeiro e isso daqui ser falso. Não tem como isso acontecer. Tá certo? A gente provou aqui que esse condicional ele é verdadeiro. Tranquilo? Quando um condicional é verdadeiro, a gente chama ele de implicação. E escreve a seguinte coisa. Ó. Quando o condicional é verdadeiro, a gente escreve assim, ó, com a setinha dobrada. Deixa eu mostrar aqui. Beleza? Isso daqui significa que o condicional se P então Q ele é verdadeiro. Tá certo? Vocês vão se deparar muito com isso durante o curso, mas é muito mesmo, certo? Muito mesmo, porque em geral um teorema tem justamente essa estrutura aqui de uma implicação, onde P são as hipóteses do teorema e Q é a tese do teorema. Tá certo? Isso aqui é o que a gente chama no condicional de condição suficiente. E isso aqui é a condição necessária. Ou seja, a condição suficiente diz o quê? Basta que isso daqui seja verdadeiro para que isso também seja verdadeiro. Por exemplo, esse exemplo de cima. Basta que n ao quadrado seja um número par para que n ao quadrado seja par. Tá certo? Então, isso aqui é a condição suficiente. E aqui é a condição necessária. Inclusive, em relação a isso, o livro ele está colocando isso o contrário. Vamos voltar aqui. Ó. Deixa eu ver aqui onde foi. Se não me engano, ele está colocando ao contrário. Aqui, ó. No condicional, se P então Q, ele está chamando a proposição P de condição necessária. E a condição Q, ele está chamando de suficiente. Na verdade, é o contrário. Anotem isso. Certo? P é condição suficiente e Q é condição necessária. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para essa tela e mostrar o seguinte, ó. Por que que essa condição aqui ela é suficiente? Por que que essa daqui é necessária? Veja que você pode pensar assim, ó.
n ao quadrado, ele pode ser um número par, mesmo que o n não seja par? Isso daqui pode ser verdadeiro, mesmo que isso daqui seja falso? O que é que vocês acham? Repete a pergunta, porque o professor está cortando. É possível que o n ao quadrado seja um número par, mesmo que o número n não seja par? Sim, Quem poderia dizer um exemplo aí? porque qualquer número negativo que for elevado ao número par, ele fica positivo. Mas número negativo também é um número inteiro, não? Ele pode ser par. Por exemplo, menos 4 é par, porque ele é 2 vezes menos 2. Concorda, Karen? Sim. Então, Se for 3, vai dar 9, hein? isso. Quem poderia dar um exemplo aí de um número que é elevado ao quadrado é par, mas que ele mesmo não é par? Raiz quadrada de 2. Exatamente. Olha aí. É o número que eu estava pensando também. N igual a raiz quadrada de 2, ele não é um número par. Você não tem como escrever ele como sendo 2 vezes um número inteiro, porque 2 vezes um número inteiro vai ser um número inteiro. E o raiz de 2, ele não é um número inteiro. Mas, quando você eleva ele ao quadrado, o resultado é 2, que é par. Beleza? Sim ou não? Agora deu para entender a lógica de ser falso e verdadeiro. Exatamente. Ó. Isso daqui pode ser verdadeiro, mesmo que isso não seja. Tranquilo? Então, essa é uma condição necessária, mas não é suficiente, certo? Necessariamente. Bom, e outra coisa também é o seguinte, como a gente provou que esse condicional aqui ele é verdadeiro, então o que a gente provou é que sempre que isso daqui é verdadeiro, isso também será. Mas isso daqui pode ser verdadeiro, mesmo quando isso não é. Tá certo? Beleza? Sim, professor. Pronto. Então, isso foi o que a gente fez. Quando você prova que isso daqui é um condicional verdadeiro, então esse cara sempre será verdadeiro quando isso também é. Tá certo? Um outro exemplo aqui, ó. N é ímpar. Se n é ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Esse condicional aqui, ele é verdadeiro? O que é que vocês me dizem? Sim, professor. Como é que a gente poderia argumentar que isso aí é verdadeiro? Professor, você colocar 2k mais 1 ao quadrado. Oi? 2k mais 1 ao quadrado. Isso. Ó, se n é um número ímpar, então ele é da forma 2k mais 1. Tá certo? Então, n ao quadrado vai ser igual a 2k mais 1 ao quadrado, que é igual a 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Concordam aí? Lembrando, né, que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado.
Eu estou fazendo A igual ao 2K e B como sendo 1. Beleza? Daí o que acontece? Ó, isso aqui eu posso escrever como sendo 2 vezes 2K ao quadrado mais 2K mais 1. Como K é um número inteiro, então 2K é um número inteiro, K ao quadrado também é um número inteiro, portanto 2K ao quadrado é inteiro e soma de números inteiros é um número inteiro. Então, o que acontece? Se n for um número ímpar, n ao quadrado é da forma 2 vezes um número inteiro mais 1. Então, ele também é um número ímpar. Tá certo? Então, o que é que a gente está provando aqui? Ó? Que esse condicional, ele é verdadeiro. Se ele sendo ele verdadeiro, então, toda vez que isso daqui é verdadeiro, isso daqui também será. Beleza? Como esse condicional é verdadeiro, aí inclusive você pode escrever ele assim, ó. N é ímpar. Aí você pode colocar o símbolo de implicação. N ao quadrado é ímpar. Aqui eu posso usar o símbolo de implicação porque eu já provei que o condicional é verdadeiro. Tá certo? Entendido? Aqui eu posso usar esse símbolo porque isso daqui eu provei que é verdadeiro. Certo? Bom, vamos a mais umas coisas aqui. Vamos passar para o bicondicional. Aqui ele chama de condicional também, mas leiam isso como sendo bicondicional. Tá certo? É bicondicional. Então, no bicondicional, o que acontece? O bicondicional, ele faz uma espécie de comparação entre as duas proposições, dizendo se elas têm mesmo valor lógico ou não. Tá? Inclusive, no bicondicional, como ele vai comparar as duas proposições P e Q, o valor lógico dela, claro, vai depender dos valores lógicos. O valor lógico do bicondicional vai depender dos valores lógicos de P e Q. E a forma como o bicondicional assume valores lógicos é dado por essa tabela aqui, certo? Então, ó, observe que no bicondicional, ele só é verdadeiro quando os valores lógicos das proposições P e Q são iguais. Então, se as duas proposições forem verdadeiras, o bicondicional é verdadeiro. Se as duas proposições forem falsas, ele ainda é verdadeiro. O bicondicional ele só é falso quando as duas proposições não têm o mesmo valor lógico. Tá certo? Beleza? Um exemplo. Aqui, ó. Esse bicondicional aqui, ele é verdadeiro ou falso? Professor, não sei se é pra mim, mas não tá Pode ser. aparecendo o que você escreveu, não. Desculpa, Agora eu que esqueci de mostrar. Esse bicondicional aqui, ele é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professor. Por quê? Porque as duas são verdades. Eu sei que quando esse daqui é verdadeiro, eu provei que esse também é, certo?
Mas lembram que esse daqui ele pode ser falso, ou ele pode ser verdadeiro com isso daqui falso? Sim, professor. Então, a depender do valor do n, o bicondicional aqui acaba sendo falso, né? Porque você pode ter um lado verdadeiro e o outro não. Concorda? Que foi aquele exemplo lá. O n igual a raiz de 2. Se n for igual a raiz de 2, do lado de cá você tem uma coisa verdadeira e do lado de cá, desculpe, não é isso, né? Vou botar aqui raiz de 3. Eu tava lembrando aqui do exemplo de par, né? Se você fizer n ao quadrado, eu quero que seja ímpar com n. Não, mas aqui vai ser. Esse daqui é verdadeiro. Vou voltar ao caso par aqui. No caso par. O caso par, aqui, ó. A gente provou que isso daqui é verdadeiro, mas isso daqui pode não ser, né? O exemplo é o n igual a raiz de 2. Se n igual a raiz de 2, esse lado aqui é verdadeiro e esse daqui não. Beleza? Então, você não pode dizer que esse bicondicional aqui, ele é verdadeiro, não. Você não pode dizer que ele é verdadeiro, porque ele pode ser falso, né? Então, ele é falso. Tem um detalhe aqui que eu vou comentar daqui a pouco, que é a seguinte coisa. Essa proposição aqui, ela na verdade nem é bem uma proposição, porque como aparece uma variável, ela é apenas uma sentença aberta. É isso que eu já ia perguntar, Tá porque certo? o senhor falou na aula passada, não foi sobre isso? Mas quando a gente tem sentenças abertas, a partir de sentenças abertas, a gente pode criar proposições fazendo isso daqui, qualquer que seja n e isso daqui. Quando eu estiver falando dos quantificadores universais, universal e existencial, ao usar um quantificador desse, aquela sentença que era apenas uma sentença aberta, ela passa a ser uma proposição. Tá certo? Mas eu vou detalhar isso melhor depois. Tranquilo? Então vamos lá. De qualquer forma, bicondicional, o que tem que ter em mente é isso. Ele é verdadeiro quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Tá certo? Então aqui, por exemplo, para cada uma dessas proposições aí, para cada uma dessas coisas aí, você deve classificar, né? Em verdadeiro ou falsa cada uma das proposições abaixo. Vamos ver. Essa primeira aqui, deixa eu dar um zoom. Essa letra A aí, o que é que vocês me dizem? Isso é uma proposição verdadeira ou falsa? Por que que ela é verdadeira? Por quê? Porque o lado de cá é verdadeiro e o lado de cá é verdadeiro também, não é? Certo? Veja que essa igualdade aqui e essa igualdade aqui não tem nenhuma relação uma com a outra, certo? A princípio. O que importa no condicional é o valor lógico dessas coisas, e não se existe uma relação entre essas proposições. Tá bem? Na letra B, eu tenho agora um bicondicional. O bicondicional só vai ser verdadeiro se as duas proposições tiverem o mesmo valor lógico. Do lado de cá eu tenho o quê? Uma proposição verdadeira. E do lado de cá também. Então, o bicondicional aqui é verdadeiro.
Na letra C, essa proposição aqui, verdadeira ou falsa? Falsa. Do lado de cá, Verdade. verdadeira. O condicional é verdadeiro ou falso aqui? Verdadeiro. Inclusive, como aqui é o condicional, o fato desse carinha aqui já ser falso já diz que o condicional é verdadeiro. Porque quando o lado de cá é falso, não importa qual é o valor lógico que tem aqui do outro lado, que o condicional é verdadeiro. É só voltar na tabela verdade dele. Qual era a tabela verdade? Proposição P, proposição Q e o condicional. Então, P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Como que era a tabela? O condicional só é falso nesse caso, né? Aqui é falso, os demais casos, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, note que quando a proposição P ela é falsa, o condicional é verdadeiro, independente do valor lógico da proposição Q. Certo? Tranquilo? Agora, quando a proposição P é verdadeira, aí você tem que ter o cuidado. Porque quando a proposição P é verdadeira, o condicional pode ser verdadeiro ou falso. E o que é que vai ser? Se P é verdadeira e Q é verdadeira, o condicional é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, aí o condicional é falso. Entendido? Então, voltando nessa letra C aqui, ó, o fato de que essa proposição aqui é falsa já está dizendo que esse condicional é verdadeiro. Vamos ao próximo exemplo aqui, ó. O MDC entre 3 e 6 é igual a 1. Falso. Isso é falso. Certo? Do lado de cá, 4 é um número primo. Falso. Também é falso. Aqui eu tenho um condicional, um bicondicional. Esse bicondicional é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Não importa se as duas são verdadeiras ou se as duas são falsas. Como as duas têm o mesmo valor lógico, o bicondicional é verdadeiro. Tranquilo? Eu estou indo bem devagar porque, como eu disse, né? A dor de cabeça até está passando um pouco mais. Mas Então também a gente está no começo. tem que ser decorada mesmo, é? Essencialmente, sim. Mas é uma coisa que, com o tempo, vai ficar no sangue, sabe? Como dizia um professor meu. Vai entrar, vai estar na veia de vocês aí. E não vai sair mais. A letra E aqui, ó. 2 divide Professor, se eu 8. puder repetir novamente a D. Cadê? É só observar a seguinte coisa, ó. Você concorda que o MDC do 3 entre 3 e 6 não é 1? Isso aqui é verdadeiro ou falso? É falso, né? Porque o MDC entre 3 e 6 é 3. Vocês lembram aí o que é MDC ainda, não lembram? É o maior divisor comum. Então, o número 3 divide o 3 e também divide o 6. Então, o 3, ele pode ser maior, ele pode ser o MDC entre 3 e 6, né? E no caso vai ser porque não tem nenhum outro divisor comum de 3 e 6 que seja maior do que 3, né? Tá certo?
É claro, o número 1 ele divide o 3 e divide o 6? Sim, ele é um divisor comum, mas ele não é o maior divisor comum. Porque você tem um outro divisor comum maior do que ele, que é o 3. Tá certo? Então, o MDC entre 3 e 6 igual a 1, isso daqui é uma proposição falsa. E 4 não é um número primo, porque ele é um número composto, porque ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 2. Ou de outra forma, ele tem um divisor próprio que não é o 1, que no caso é o 2, né? Porque o 2 divide 4. Tá certo? Quando o número é primo, os únicos divisores positivos dele é o número 1 e o próprio número. Tá certo? Bom, então o 4 não é um número primo. Então essa proposição 4 é um número primo também é falsa. Então você tem do lado esquerdo uma proposição falsa e do lado direito uma proposição também falsa. E como o que eu tenho aqui é um bicondicional, o bicondicional ele vai ser verdadeiro quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Ou seja, o bicondicional vai ser verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras ou quando as duas são falsas. Beleza? Na letra E, você tem aqui, ó, 2 divide 8 é verdadeiro. Tá certo? E do lado de cá, o MMC entre 2 e 8 é igual a 2. O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Exatamente. É o menor mínimo, é o menor múltiplo comum, certo? O mínimo múltiplo comum. Bom, o 2 não é múltiplo do 8, né? 2 é múltiplo do 2? É, porque 2 é igual a 2 vezes 1. O 8 não é múltiplo. O 2 não é múltiplo do 8. Certo? Então, o 2 não pode ser um mínimo múltiplo comum do 2 e 8. Então, esse lado aqui é uma proposição falsa. Aí o que é que você tem? Ó? Do lado de cá, do lado direito, você tem uma proposição falsa e do lado esquerdo você tem uma proposição verdadeira. E o que eu tenho aqui é um condicional. Então, o que que acontece? No condicional, É quando o lado falso. de cá é verdadeiro e o lado de cá é falso, o condicional é falso. Exatamente. Beleza? Professor, quando você diz aí 2 divide 8, você está falando nos racionais, né? Não está falando nos números inteiros ou naturais. Não precisa dessa restrição, não? Não, Como é que é isso aí? esse símbolo aqui é para dizer que o 2 divide 8, ou seja, 2 é um divisor do 8. Entendi agora. E a divisão que ocorre aqui, a gente fala em divisor quando a gente está se referindo à divisão euclidiana. A divisão euclidiana é aquela em que a gente faz assim. Ó. Vocês aprendem na escola de, por exemplo, dividir 15 por, sei lá, por 4, ou por 2, certo? 15 dividido por 2 vai dar o quê? 7 e resta 1, né? Ou seja, eu estou dizendo que o número 15 é igual a 2 vezes 7 mais 1. Esse carinha aqui é o quociente e esse daqui é o resto. Esse daqui é o divisor e esse o dividendo. É o cara que está sendo dividido, certo? Beleza? Aí o que acontece, ó? Eu digo que um número é divisível por outro quando o resto é igual a zero.
Beleza? E outra coisa também, eu vou dizer que esse cara é um divisor desse se essa divisão deixa resto zero. Tranquilo? Então, dizer que esse cara é divisor desse ou dizer que esse é divisível por esse é a mesma coisa. É claro, o 15 não é divisível por 2, né? Porque o resto não é zero. O resto é 1. Tá certo? Mas, por exemplo, 8 dividido por 2 vai dar 4, o resto zero. Então, eu estou dizendo que o 2, ele divide o 8, ou ele é divisor do 8, ou que o 8 é divisível por 2. Entendido? Ok, só que eu não conhecia Pronto. Esse notação aí. símbolo que está sendo colocado aqui é para dizer exatamente isso. Que o 2 é um divisor do 8 ou que o 2 divide 8. Beleza? Ok. Pronto. Então você tem aqui ó, que, de fato, o 2 é um divisor do 8. Isso daqui é verdadeiro. Mas do lado de cá, você tem uma proposição falsa. Então, o condicional aqui é falso. Tá certo? Essa é a ideia. E aí tem os outros exemplos aí, né? Não vou fazer tudo também, porque senão passa muito tempo falando disso. Beleza? Então, ó, nessa questão A5, é o seguinte, ó. Digamos que os valores lógicos de P, Q e R são conhecidos. E você tem, ó, P e Q são verdadeiras e R é falsa. Certo? É uma proposição falsa. Aí eu quero saber, ó, essa daqui é uma proposição verdadeira ou falsa? Falsa. Por quê? Porque o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Exatamente. Logo, Exatamente. Na letra B, verdadeiro ou falso? verdadeiro. Por quê? Porque os dois têm o mesmo valor lógico. Exatamente. Essa daqui, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque o primeiro é falso. Obrigatoriamente a proposição vai ser verdadeira. Porque é o condicional, né? Aqui, Verdadeiro. por quê? Diga, Nós cara temos chato. aí o ou, né? Então, se um dos dois for verdadeiro, a proposição inteira é verdadeira. E como é um Isso, si somente de si, como os dois lados são verdadeiros, então é verdadeiro a proposição. exatamente. Essa daqui agora. Então, você tem aqui P, se P, então se Q, então R. Então, você tem aqui o R é falso, Q é verdadeiro e P é verdadeiro, não é isso? Se Q é verdadeiro e R é falso, aqui é falso, não é? Isso. Logo, a proposição inteira é falsa também. Exatamente. Aí você vai ter aqui do lado de cá verdadeiro, do lado de cá uma coisa falsa. E no condicional, se V, então F é uma coisa falsa. Tá certo? Beleza? Só para terminar, né? Essa aqui, verdadeiro ou falso? Não estamos vendo. Oh, desculpe, foi mal. A letra F. De vez em quando acontece, né? De eu esquecer de mostrar a tela. É assim mesmo. Acontece, é verdadeiro. Verdadeiro, né? Porque O conectivo ou vai implicar que se pelo menos um dos dois for isso. verdadeiro, Esse tudo é aqui verdadeiro. Logo, Exatamente. tudo acaba sendo verdadeiro, porque uma coisa verdadeira implica em outra verdadeira. Exatamente, certo? Esse daqui é falso. Esse aqui é verdadeiro. Então, isso daqui é verdadeiro. Esse daqui é verdadeiro.
E se uma coisa é verdadeira, então a outra é verdadeira, isso é verdadeiro. Tá certo? Diga, tá muito fácil, né? Até agora, né? Certo? Beleza? Aí vamos lá. Para as tautologias. O que que é uma tautologia? Alguém tem alguma dúvida ainda com relação a esses conectivos aí? Quais são os conectivos que a gente tem? Nós temos a conjunção, que é o I. Temos a disjunção, que é o ou. Temos o condicional, que é essa setinha, que é o se, então. Beleza? E temos o bicondicional. E a setinha dupla aqui, ó, que é o se e somente se. E ainda tem a negação, né? A negação eu não faço, eu não junto duas proposições, mas eu obtenho uma proposição nova a partir de uma outra, né? E a gente ainda tem a negação, que é usar o tio, né? Que é o não, né? Digamos assim. Se você tem uma proposição P, tio P significa não P, que é a negação de P. Beleza? Professor, Diga. os exemplos anteriores eu não consegui entender. Então vou repetir. Então vou repetir eles aqui. Ó, nesse exercício, deixa ele destacado aqui. Vamos destacar ele aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Vamos lá. Ó. Olha para a letra A. Na letra A, o que é que você tem? Se P, então R. Só que a questão já disse que P é verdadeiro e R é falso, certo? Na tabela verdade do condicional, se V, então F, desculpe, né? É isso mesmo. Se V, então F, isso é falso, né? Lembra a tabela verdade. Esse é o único caso em que o condicional é falso. Tá certo? E nesse exercício, o que ele está querendo? Ele quer que você diga se isso que está aí é verdadeiro ou falso. Sabendo os valores lógicos de P e Q. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, esse é verdadeiro e esse é falso. Então, esse condicional é falso. Beleza? Na letra B, eu tenho o bicondicional. No bicondicional, você vai ter que ele é verdadeiro quando os dois têm o mesmo valor lógico. Tá certo? Aí o que acontece? Esse daqui é verdadeiro e esse daqui é verdadeiro, porque a questão já disse que eles são verdadeiros. Então, como os dois são verdadeiros, o bicondicional entre eles é verdadeiro. Tranquilo?
Sim ou não? Sim, professor. Tá sim. E essa letra E aqui? Aí você tem que olhar, ó, você tem um condicional, que é esse, e as proposições são essa daqui e essa, tá certo? Se você olhar essa daqui em separado, ela é uma proposição verdadeira ou falsa? Falsa. Por quê? Porque esse cara aqui é verdadeiro e esse daqui é falso. Então, isso daqui é falso. Tranquilo? Então, do lado de cá você tem uma coisa que é falsa e do outro aqui você tem uma que é verdadeira. E entre essas duas proposições você tem o condicional. Como o lado esquerdo é verdadeiro e o lado direito é falso, o condicional é falso. Compreendido? Sim, Deu uma clareada agora? agora tá dando pra entender direitinho. Pronto. De qualquer jeito, não tem como saber, não. Tem que estudar minha tabela para ter uma noção É, melhor. tem que ter em mente a tabela. Isso aí não tem jeito, não. É mais a prática, né? A gente tá pegando o jeitinho. Exatamente. Não se preocupem de dizer assim, poxa, eu ainda não entendi. Quando você pegar os exemplos e for olhando novamente no livro, aí vai clareando. É normal que durante uma aula, alguma coisa você diga assim, poxa, eu ainda não tenho certeza. É normal. Porque também tem uma coisa que é assim, ó. Eu não sei o que é que vocês acham disso, mas aula não é exatamente o momento em que você aprende um assunto. Na aula, o que você tem é assim, eu acho que eu entendi tal coisa. Eu entendi o que o professor explicou. Eu entendi aquele exemplo. Mas aprender não é só entender naquele momento, né? Você tem que entender e absorver aquilo ali, né? Essa absorção aí vai acontecer. Essa absorção aí vai acontecer mais quando você está estudando, assim, no livro já. O horário da aula não é exatamente o horário de estudar. Tem uma diferença entre assistir aula e estudar, né? Assistir aula é assistir aula, estudar é estudar, né? Poderia resumir assim logo. Tá certo? O senhor vai fazer exemplo dos negativos ali? O não P? Posso fazer. Posso fazer. Eu não tinha feito eles porque eu não queria ter que fazer todos, mas vamos lá. Ajuda, né? Vamos lá. Você sabe que P e Q são verdadeiros. Se P é verdadeiro, não P é o quê? Falso, né? Então, do lado de cá, você tem uma proposição que é falsa. O que, ele também é verdadeiro. Então, o não que é falso. Então, do lado de cá, você tem uma proposição que também é falsa. E entre elas, eu tenho o bicondicional. Quando é que o bicondicional é verdadeiro? Quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. E elas têm? Sim, não é? Sim, ambas são falsas. Exatamente. Então, esse bicondicional ele é verdadeiro. Na letra H, o item H, o que é que a gente tem? R, eu sei que é o quê? Falso. 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 E o não P vai ser o quê? Falso também. Falso também. E eu tenho o bicondicional entre essas duas coisas. Como os dois têm o mesmo valor lógico, então o bicondicional aqui é verdadeiro. Beleza? Se eu tivesse isso aqui, ó. Deixa
Deixa eu mostrar aqui. Ah. O que seria desse item aqui, ó? P não, vou botar P não que. Se P, então não que. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Nesse mesmo exercício, certo? Onde eu sei que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Isso falso. daqui, Falso. falso, certo? Porque do lado de cá você teria verdadeiro e do lado de cá, como Q é verdadeiro, não Q é falso, você teria isso daqui. E isso aqui é falso. Beleza? Tranquilo? E se eu tivesse isso aqui, ó? Vamos a mais um exemplo. Deixa eu colocar aqui P, se P, então Q, I, R. Verdadeiro ou falso? Seria falso. Isso. Por quê? Porque Q é verdadeiro, R é falso. E aqui eu tenho uma conjunção. A conjunção só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Então, isso daqui é falso. Tá certo? E como P é verdadeira e eu tenho o condicional aqui, isso é falso. Beleza? Se a minha proposição fosse essa aqui agora, ó. O que é que vocês me dizem? Aí seria verdadeiro, porque ambos são falsos. Exatamente. Tá certo? Se fosse isso aqui, ó. E agora? O que é que me dizem? Verdadeiro. Vamos ver. Q é verdadeiro. R é falso. Eu tenho uma disjunção agora. A disjunção, ela só é falsa quando os dois são falsos. Em qualquer outro caso é verdadeiro. Então, essa disjunção é verdadeira. Sim ou não? Sim, professor. Pronto. E do lado de cá você tem o quê? Falso. Então, o bicondicional entre essas duas coisas é o quê? Falso, porque elas não têm, exatamente, porque elas não têm o mesmo valor lógico. Tá certo? Tá bom de exemplos aí? Querem mais? Tudo show. Pronto, então, vamos ao que é uma tautologia. Uma tautologia é o seguinte. Imagine que você tem uma proposição. Beleza? Se, por alguma razão, essa proposição ela é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem, né? Você pega uma proposição composta. O que é uma proposição composta? É uma proposição obtida de outras, né? Combinando outras proposições, tá certo? Pegue uma proposição dessa, uma proposição composta. Se ela for sempre verdadeira,
independente dos valores lógicos das proposições que a compõem, você diz que ela é uma tautologia. Beleza? Então, uma proposição é dita uma tautologia quando ela é sempre verdadeira. Inclusive, você pode chamar de proposição logicamente verdadeira. Tá certo? Uns exemplos aqui do próprio livro. Aqui, ó. Um exemplo de tautologia. Veja que ele fez aqui a tabela verdade dessa proposição e repare que... Danado é isso aqui. E repare que... Foi esse negócio que apareceu aqui. Repare que o valor lógico é sempre... Tem um negócio aqui. Branco? Não sei o que é isso, não. Se eu apertar enfim. Ctrl V não volta, não? Volta, mas eu não entendi que tem um negócio branco em cima aqui. Bom, enfim. Ctrl Z. Eu dei aqui Ctrl Z, mas não saiu não esse negocinho aqui. Foi tipo uma borracha, será? Tá, enfim. Não atrapalha não. Ó, considere essa proposição aqui, tá certo? Ela é uma proposição composta envolvendo duas proposições P, Q, negações e conjunção e disjunção, certo? Então, note que, conforme a tabela, essa proposição aí, ela é sempre verdadeira. Não importa os valores lógicos das proposições envolvidas aí, ó. Beleza? Vamos ver essa tabela verdade aqui. Uai, que foi isso? Ué, não entendi agora. Deixa eu abrir novamente aqui o Professor, arquivo. tem uma setinha ali, se eu fazer e desfazer não ficar normal, não? Não, porque ele fez foi fechar o PDF que estava aberto. Deixa eu abrir ele novamente aqui, rapidinho. Ai, o que foi que aconteceu? Me busca aqui. Na verdade, vamos lá. Foi besteira. Bora. Então, vamos lá. Essa proposição, né? Então, vamos lá. Nessa proposição, eu tenho que ver aqui que eu tenho um condicional entre esta proposição e esta aqui, certo? Então, para cada uma dessas proposições aí, eu tenho que fazer a tabela verdade dela. Beleza? Aí vamos à tabela verdade dessa aqui. Aí é só você olhar, ó. Isso aqui é uma conjunção, certo? Em uma conjunção, você só vai ter ela como sendo verdadeira se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo, né? Só que como uma é P e a outra é não P, nunca vai ocorrer das duas serem verdadeiras ao mesmo tempo, concordam? Porque quando P é verdadeiro, não P é falso. Quando P é falso, não P é verdadeiro, concordam? Por isso que aqui deu tudo falso. Mas, se quiser, é só comparar, ó. P, não P.
P, não P. Certo? Você olha para essa coluna aqui e essa coluna aqui. Então, repare que toda vez que um é verdadeiro, o outro é falso. Então, na conjunção, deu tudo falso. Beleza? Então, note que eu não precisaria nem fazer a tabela completa, porque eu já tenho que esse cara aqui é falso. Não é isso? Se esse daqui é falso, e como eu tenho aqui um condicional, independente do que eu tenho aqui, esse cara é verdadeiro, né? Concorda? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, professor. sim. Pronto. Professor. Então, reparem que essa coisa aqui sempre vai ser verdadeira, porque como isso daqui sempre é falso, e eu tenho um condicional aqui, quando o cara do lado esquerdo é falso, o condicional é verdadeiro, né? Então, esse é um exemplo de proposição que é uma tautologia. Certo? Aqui é um outro exemplo. Esse bicondicional aqui entre esta proposição e esta proposição também é uma tautologia. Se você examinar a tabela aqui, depois vocês façam isso, né? Você vai reparar que esse bicondicional ele é sempre verdadeiro, independente dos valores lógicos das proposições P e Q. Tranquilo? Aí tem meio que o contrário também, ó. Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira. Beleza? Quando ela é sempre falsa, aí você diz que ela é uma proposição logicamente falsa. Tá certo? Exemplo de proposição logicamente falsa. Essa daqui, ó. P e não P é uma coisa que é sempre falsa. Então, essa proposição aqui, P e não P, ela é logicamente falsa. Tranquilo? Professor, mas tem. E quando a proposição tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa? E aí, o que que acontece? Tem nome para isso? Tem. O livro não traz isso, mas é o que a gente chama de continência. Certo? Continência ou contingência? Vixe, Maria, agora até fugiu da cabeça. Certo? Mas tem nome também. Acho que é contingência. É contingência, professor. Contingente. É porque de repente eu falei continência, e me veio bater continência, né, para alguém. É contingência. Tá certo? Tranquilo? Vamos lá, ó. A relação de implicação, eu até já disse o que que é, né? O que que é uma relação de implicação? Ela é um condicional que é verdadeiro. Só isso. E aí, quando o condicional é verdadeiro, você escreve isso aqui. Beleza? Então, quando você sabe que o condicional é verdadeiro, você pode dizer isso, que P implica Q. Tá certo? Lembre-se, você só pode usar o termo implicação quando o condicional é verdadeiro. Lembre-se, a implicação ele é um condicional, só que é um condicional que você sabe que é verdadeiro. Só isso. Beleza? Tranquilo? Ele, inclusive, faz a observação aqui, ó, de que todo teorema é uma implicação da forma, ó, onde os caras do lado esquerdo são as coisas que a gente chama de hipóteses do teorema e do lado direito a tese do teorema, certo? Tranquilo?
E a equivalência, P é equivalente a Q, ele é o quê? O bicondicional verdadeiro. Tranquilo? Quando você tem um bicondicional entre duas proposições e esse bicondicional é verdadeiro, então você diz que P é equivalente a Q. Tá certo? Beleza? Um exemplo aqui, esse, ó. Aqui está sendo usado o símbolo de equivalência, por quê? Porque conforme a tabela verdade, que você está vendo aqui embaixo, essa proposição e essa daqui, elas possuem a mesma tabela verdade, ó. Entendido? Isso aqui pode ser falso ou verdadeiro, isso aqui falso ou verdadeiro. O que importa é que, independente dos valores lógicos de P e Q, você observa na tabela verdade aí que essas duas proposições sempre vão ter o mesmo valor lógico. Ou seja, o bicondicional entre elas é verdadeiro sempre. E aí você, nesse caso, usa o símbolo de equivalência. Entendido? Entendido? Entendido, professor. Pronto. Aí tem um exercício aqui, ó, que vocês devem fazer depois. Recomendo que façam esse exercício, que é você verificar, através das tabelas verdades, a validade dessas equivalências aí. Então, o que é que você vai fazer? Vamos fazer uma, né? Vamos fazer uma aqui. Deixa eu anotar e depois eu mostro a tela. Deixa eu pegar uma mais interessante aqui. Vou pegar assim, ó. Vamos pegar essa daqui, ó. Então, deixa eu anotar aqui. P, Q, P, Q, P, I, R, P, Q, O, R, P, I, Q, O, R. Daqui a pouco eu mostro a tela, viu? Acho que meio que não coube aqui agora. Vou botar aqui P, I, Q, O, P, I, E. Então, vamos lá. Vamos lá. Ficou meio apertado aqui esse negócio. Mas vamos lá. Eu tenho três proposições, P, Q e R, certo? Então, vamos lá. R pode ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. 2, 4, 6, verdadeiro, falso. Q pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E P pode ser verdadeiro, 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 falso, 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 falso e falso. Pronto. Então, vamos lá. Conhecendo aí os valores lógicos de P, Q e R, vamos lá. O que eu posso falar a respeito de P e Q?
Os dois primeiros são verdadeiros e o Aqui. resto é falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. Porque conjunção só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Tá certo? Entre P e R. P e R a gente vai ter, ó, verdadeiro aqui, aqui e só, né? Então, Isso, aqui, ó, professor. verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 falso. Vamos olhar agora para Q ou R. Agora é uma disjunção. Disjunção basta que um seja verdadeiro para a disjunção ser verdadeira, certo? Então vamos pensar aqui, ó. Quais são os que vai dar falso, né? Só vai dar falso aqui e aqui, não é? Concorda? E o resto é verdadeiro, ó. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 falso. Concorda? Sim ou não? Sim, professor. Pronto. Aqui agora, ó. O que é que você vai olhar? Você vai olhar o P, a coluna da proposição P com a coluna do Q ou R, né? Ou seja, você vai comparar isso aqui com essa aqui. Beleza? E aí vamos lá, ó. O que eu tenho aqui é uma conjunção. Essa conjunção só vai ser verdadeira quando as duas coisas forem verdadeiras. Então vai ser verdadeiro onde, ó? Vou mudar a cor aqui. Vai ser verdadeiro aqui, aqui, aqui também. E onde mais? Nenhum, né? Então aqui, ó, vai ser verdadeiro, 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 falso, 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 falso e falso. Tranquilo? Agora vamos ao próximo aqui, ó. Vamos olhar esse carinha aqui, ó. Nesse cara aqui eu vou olhar para essa coluna e essa coluna aqui. E repare que o que eu tenho é uma disjunção entre elas. Beleza? Quando é que a disjunção é verdadeira? Quando uma delas é verdadeira, né? Então vamos lá, ó. A gente vai ter aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. Aqui vai ser verdadeiro. Aí os outros, ó. É mais fácil olhar quem é que vai ser falso, né? Só vai ser falso onde? Quando os dois são falsos, né? Que no caso é aqui, 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 aqui e aqui. Tá certo? Então os três primeiros são verdadeiros e o resto falso. Aqui é falso, aqui é falso, aqui é falso, aqui é falso. Compreendido? Sim ou não? Sim, professor. Agora vamos examinar. Qual é a proposição que eu quero verificar? Eu quero saber se P, I, Q ou R se é equivalente a P, I, Q ou... Tem um microfone ligado aí. E aqui P e R, né? Então eu quero comparar, ó, essa proposição aqui com essa aqui. E quero saber se esse bicondicional ele é sempre verdadeiro, né? E é, né? Por quê? Se você olhar as duas colunas aqui, você vai ver que ela sempre tem o mesmo valor lógico. Tá vendo? Concorda?
Sim, professor. Então, isso daqui e isso daqui sempre tem o mesmo valor lógico. Então, o bicondicional entre elas é verdadeiro e, portanto, eu posso escrever realmente uma equivalência entre essas duas coisas. Tranquilo? Vocês vão fazer isso com todos os outros itens dessa mesma questão. Tá certo? Ó, questão A6, da página 11. Fazer a letra A, letra B, letra C e D. Beleza? O professor precisa fazer todos eles? Bom, você vai fazer tantas quanto você precisar, certo? A ideia aqui é você exercitar, fazer a tabela verdade dessas coisas. Tranquilo? Bom, entendido isso, eu vou dar aula já por encerrado, porque a gente já passou aí 7 minutos do horário. Beleza? Tenham todos aí uma boa tarde. Até sexta-feira. E qualquer dúvida, pergunta lá no grupo que eu posso responder por lá mesmo. Beleza? Mais tarde eu vou disponibilizar o vídeo gravado lá no YouTube para que vocês possam assistir novamente essa aula se for preciso, né? Revisar uma parte. Beleza? Ok, professor. Boa tarde. Então. Tchau para Ok, vocês. Até professor. sexta-feira. Beleza. Até a próxima.